Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que repercutiu bastante na última semana, com cortes nas redes sociais, falando sobre a possibilidade de presidentes, governadores, prefeitos indicarem parentes para cargos políticos. E aí muitas pessoas falando sobre o STF ter liberado o nepotismo e enfim. E vamos entender então o que foi efetivamente que o STF julgou. Na verdade, o caso ainda não foi totalmente julgado, não teve o julgamento encerrado, mas pelo que eu vi já formou maioria. Então o entendimento foi pela possibilidade da indicação de parentes para cargos políticos, então a gente vai entender melhor isso, reagindo aos votos do ministro relator, que foi o ministro Luiz Fux, e vendo os votos dos demais ministros, inclusive do ministro Flávio Dino, que divergiu, apresentou uma divergência até onde eu sei. Estou vendo aqui pela primeira vez, eu vejo junto com vocês esse julgamento, e antes da gente começar, vou explicar como esse caso chegou lá. Tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP e doutoranda pela FADISP. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente reagir ao julgamento, então, vou mostrar para vocês a decisão que reconheceu a repercussão geral desse recurso extraordinário que chegou lá no STF. Então, esse recurso extraordinário ele foi interposto contra um acórdão que julgou uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra uma lei municipal, se eu não me engano, que previa a possibilidade de indicação de parentes para cargos políticos. Então, tinha uma previsão nessa lei 4.627 de 2013 de Tupã, do município de Tupã, em São Paulo, que trazia uma exceção ao nepotismo. Então, previsão legal de exceção à vedação ao nepotismo que ofende os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. E o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que essa exceção nessa lei municipal seria uma violação aos artigos 111 e 114 da Constituição Estadual e ao artigo 37 caput da Constituição Federal, e que inclusive violaria também uma súmula do STF, uma súmula vinculante número 13. Então, qual era o teor desse dispositivo dessa lei municipal que foi impugnado por meio dessa ação declaratória de inconstitucionalidade? Artigo 1º. É proibida a contratação de parentes até terceiro grau, consanguíneos ou afins de prefeito, vice-prefeito municipal, secretários municipais, vereadores e dos diretores de autarquias, empresas públicas e fundações públicas do município de Tupã para provimento de cargos em comissão ou em caráter temporário. Então, até aqui proibindo o conhecido nepotismo. Exceto, e aqui que está a discussão, exceto para cargo de agente político de secretaria municipal. Então, poderia ter a indicação, por parte desses agentes políticos, de parentes para ocupar cargos políticos da secretaria municipal, como a Secretaria Municipal da Saúde, por exemplo. E aí, o Tribunal de Justiça de São Paulo, como eu falei, entendeu que essa previsão dessa exceção seria inconstitucional. E aí foi interposto recurso extraordinário que chegou no STF e, por meio dessa decisão, teve a sua repercussão geral reconhecida. E nessa decisão que reconheceu a repercussão geral, o ministro Luiz Fux, que é o relator, ele já trouxe um pouco de explicação do que seria o nepotismo, né? Então, nepotismo é a conduta de nomear para cargos públicos em comissão ou funções de confiança de livre provimento e de livre exoneração, ou para cargos e funções de provimento ou exoneração condicionada, parentes, cônjuges ou companheiros de agentes públicos, enaltecendo critérios de promoção familiar e de afinidade em detrimento a critérios de mérito e capacidade funcional no acesso a cargos públicos. Aplica-se também o conceito, por extensão, à contratação sem licitação de empresas das quais sejam sócios parentes, cônjuges e companheiros dos agentes públicos responsáveis pela contratação. O nepotismo é o vício de promover o favorecimento de parentes e afins na gestão pública, confundindo-se a esfera dos interesses privados do administrador com os interesses sociais objetivos que a administração pública deve atender, também conhecido como patrimonialismo. Trata-se de comportamento em qualquer extensão do conceito
evidentemente contrário ao ethos republicano, a princípios básicos da administração pública e a elementares preceitos de boa gestão da coisa pública, mas que foi tolerado durante toda a história do Brasil e nos 20 primeiros anos de Constituição Federal de 1988. Então ele também está trazendo um pouco de história do Brasil, falando sobre como o patrimonialismo faz parte da nossa história, como essa confusão entre o público e o privado faz parte da história do Brasil. E aí ele vai citar a súmula vinculante 13, que já tinha afastado essa possibilidade de nepotismo. Então o STF, a partir de um outro julgamento, editou a súmula vinculante 13, que diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O teor do verbete não contém exceção quanto ao cargo político, e a discussão é justamente se essa súmula 13 e, consequentemente, a Constituição Federal também proibiria a contratação de parentes para cargos políticos diretamente relacionados ao cargo ocupado por esses agentes públicos. E aí ele vai concluir pelo reconhecimento da repercussão geral, né, que é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Eu falo muito sobre isso no meu curso Rumo à Procedência e Processo na Prática, quando eu explico como se elabora um recurso extraordinário para você tentar que o seu caso chegue lá no STF. Enfim, então ele vai dizer que a indefinição acerca da constitucionalidade da nomeação de parentes do nomeante para cargos de natureza política tem provocado grande insegurança jurídica. Tanto o administrado quanto o poder político desconhecem a real legitimidade de diversas nomeações a cargos públicos até que haja um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário. Configura-se assim a relevância da matéria sobre a perspectiva social e jurídica, bem como a transcendência da questão cuja repercussão geral a hora submete ao escrutínio da Corte sob o tema sugerido de que é inconstitucional a nomeação para o exercício de cargo político de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante. E vejam que, apesar de a gente estar falando de uma lei municipal, o entendimento que o STF adotar nesse julgamento que a gente vai começar a reagir agora, vai ser aplicado também em âmbito federal, porque o raciocínio lógico jurídico que for utilizado tem que ser o mesmo no âmbito municipal quanto no âmbito estadual e no âmbito federal, tá? Então, isso que é muito importante a gente ter em mente, que o julgamento num caso assim, não tem como ser aplicado só para o município. Isso também vai ser estendido, por exemplo, para cargos que o presidente da República indique de ministros do Estado, por exemplo, tá? Então, vamos aqui reagir ao julgamento. A princípio, eu vou deixar aqui no 1,5 para não ficar tão devagar, tá? E a gente vai ver primeiro o voto do ministro relator Luiz Fux. Vou tentar ver de todos os outros ministros, mas se ficar muito longo, eu vou cortar depois. E a gente vai ver principalmente o voto depois divergente, que eu, salvo engano, foi divergente, pelo que eu vi dos códigos nas redes sociais, do ministro Flávio Dino, tá? Então vamos reagir aqui, e antes da gente começar, já vai me deixando aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que uma decisão no sentido de que cargos políticos podem ser que parentes podem ser indicados para cargos políticos não violaria a Constituição Federal? Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso não caracteriza nepotismo, ou caracteriza nepotismo, mas não teria problema nesse caso, como pelo que eu vi, entendeu o STF já, em sua maioria? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos ver se você mantém sua opinião ao longo do julgamento ou se você muda de ideia com base nos argumentos que forem trazidos aqui pelos ministros. Então vamos lá. Recurso extraordinário manejado com fundamento alinhado, permissivo, constitucional, em face ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo urgimenta segue transcrita. Ação direta de inconstitucionalidade, lei do município de Tupã, previsão legal de exceção à vedação ao nepotismo que ofende os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Então, o Tribunal de Justiça entendeu que o nepotismo abarcava também esses casos. Violação dos artigos 111 e 114 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, caput da Constituição Federal. Precedentes do Supremo, ação julgada parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da expressão, exceto para o cargo de agente político secretário municipal, introduzido pelo artigo 1º da Lei 3.809, de 99, de Tupã. Então, como se verifica a controvérsia.
Então, como eu falei, no Tribunal de Justiça Estadual foi reconhecida a inconstitucionalidade da exceção daquela lei municipal, entendendo que mesmo para cargos políticos não pode ter indicação de parentes, porque isso caracteriza nepotismo e o nepotismo contraria a Constituição Federal. Se ela sim, se saber se a expressão exceto para o cargo de agente político da Secretaria Municipal, constante no ato normativo referido, viola os artigos aqui mencionados, 2º, 18º, 19º, 30º, inciso 1º, 37º caput, 39º e 169 da Constituição Federal da República, bem como a controvérsia se essa expressão ela viola também a súmula vinculante 13 editada por este tribunal. Eu já disse que a repercussão foi reconhecida para discutir a constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até 3º grau, inclusive da autoridade nomeante para o exercício de cargo político. A questão constitucional em análise não é propriamente nova no âmbito desta Corte, tendo clara relação com as discussões havidas por ocasião da edição da súmula 13, vinculante, de sorte que é importante aqui rememorar alguns aspectos do histórico da edição daquele verbete. Como nós todos sabemos, é um relativo consenso entre historiadores e cientistas sociais de que entre as causas das mazelas sociais do nosso país se encontra um traço cultural histórico de confusão entre as instâncias privadas e públicas, em que apenas tardiamente se fixou uma compreensão acerca do Estado como um ente objetivo e efetivamente diverso do círculo familiar. De acordo com a lição clássica de Sérgio Buarque de Holanda, os estamentos burocráticos brasileiros, sobretudo na época do Império, foram formados a partir de uma ideia de que seria natural o favorecimento próprio de familiares e amigos próximos, por meio do uso das competências e poderes inerentes ao exercício de cargos públicos, ainda que em detrimento de interesses coletivos. Trata-se do fenômeno do patrimonialismo, explicitado pelo grande sociólogo. E aqui eu fiz uma citação. Eu falei, né, eu citei o patrimonialismo, até porque eu vou falar desse julgamento também na minha sessão da Valete Plus. Quando sair esse vídeo no canal, já vai ter saído por lá um podcast meu, um áudio falando sobre esse julgamento, explicando o que foi julgado. E lá na Valete Plus, onde eu tenho meu podcast, a minha sessão, também tem uma sessão do Tomás Juliano, que fala sobre patrimonialismo. Então, ele tem uma sessão que ele ainda está colocando áudios contando toda a história do patrimonialismo. E ele cita também o Sérgio Buarque de Holanda, que no livro Raízes do Brasil, eu tenho aqui, inclusive, esse livro, não li inteiro, mas enfim. E fica aí de indicação também a Valete Plus para vocês baixarem o aplicativo, assinarem, acompanharem o meu podcast por lá, que às vezes eu consigo colocar lá também julgamentos do STF, fazer comentários de uma forma mais dinâmica, porque é por áudio, eu não preciso preparar todo aqui o meu cenário para conseguir gravar os vídeos, e tem essa série do Tomás Juliano explicando patrimonialismo. Eu não assisti tudo ainda também, mas estou acompanhando e espero assistir tudo em breve, né? Assistir não, ouvir tudo, porque é por meio de podcast por áudio. Então fica aí a recomendação para entender melhor essa questão do patrimonialismo, que tem tudo a ver com esse julgamento do STF que a gente está analisando agora. Mais extensa, da obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Companhia das Letras, São Paulo, 1995, página 146, onde esse eminente sociólogo brasileiro destaca: para o funcionário patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto de interesse particular. As funções, os empregos e os benefícios que deles oferem relacionam-se a direitos pessoais de funcionários e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para que se assegurem as garantias jurídicas dos cidadãos. Ou seja, aqui o professor Sérgio Buarque de Holanda aponta o que é o ideal sempre, né, a meritocracia como critério para qualquer tipo de nomeação, e agora os concursos obrigatórios para a ocupação desses cargos. Peço licença para pular todo esse cerco, mas vai constar do voto, e digo: a faceta do patrimonialismo, consistente na nomeação de parentes próximos ao exercício de cargos em comissão por agentes políticos, é o denominado nepotismo, que, em decorrência dos mencionados aspectos culturais, era ainda prática corrente nos diversos níveis do Estado brasileiro até recentemente. Foi o Supremo Tribunal Federal, forte na defesa dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, consagrado no caput do artigo 37 da Constituição, que teve o papel fundamental no processo de erradicação do nepotismo no serviço público brasileiro, ao editar a súmula vinculante 13, que tem a seguinte redação: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral por afinidade até 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargos de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido assim o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Esse é o teor da nossa súmula vinculante 13. O referido verbete, ele decorreu da posição fixada pelo plenário no julgamento do recurso extraordinário 579-951, paradigma do tema 66, da sistemática da repercussão geral. Tribunal Pleno, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Ele está de contando a 23 de origem 10 de dessa 2008. súmula.
em que a Suprema Corte fixou o entendimento que a vedação ao nepotismo seria consectário lógico do caput do artigo 37, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Aqui foi interessante, senhor presidente, porque entendeu-se que a regra constitucional, ou o princípio constitucional, tinha normatividade suficiente, então não haveria necessidade de interposição do legislador para explicitar aquilo que era claro na Constituição Federal. RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação de servidor aparentado com agente ocupante de cargo em comissão. Cumpre consignar aqui que já naquela ocasião, ao longo dos debates, estabeleceu-se a distinção entre, de um lado, cargos estritamente administrativos, nos quais se incluiriam, em geral, os cargos em comissão e os cargos de provimento efetivo e as funções de confiança, e de outro, estabeleceu-se o debate, e de outro, aqueles postos ou funções de natureza tipicamente política, nos quais se enquadrariam os cargos de secretário municipal, secretário de Estado e ministro de Estado. A propósito, eu destaco o trecho do voto proferido pelo ministro Aires Brito. Então, tá vendo? Ele já está preparando. Ele já está preparando aqui o terreno, porque ele vai seguir nesse sentido, de que para cargos políticos, secretaria municipal, ministros de Estado, pode sim indicar parentes. E ele vai dizer que quando da formação da súmula 13, já tinha sido feita essa distinção entre cargos políticos e cargos administrativos. A questão é, por que para cargos políticos não deveria se estender essa proibição? Vamos ver qual vai ser o argumento, mas ele está querendo dizer que o entendimento que ele vai adotar já é corroborado pelo próprio julgamento que deu origem à súmula 13, para fazer essa distinção do porquê essa súmula não se aplicaria para cargos políticos. Distinção também é um outro conceito jurídico no sistema de precedentes que eu sempre explico muito aqui no canal e principalmente no Rumo à Procedência e Processo na Prática, e tem muitas pessoas me pedindo para eu fazer uma masterclass. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram sobre precedentes judiciais, porque eu fiz uma enquete perguntando para quem me acompanha, quem entende o sistema de precedentes, e a maioria falou que não entende nada ou que entende muito mais ou menos. Então, eu falei que isso não pode ficar assim. Hoje em dia, operadores do direito precisam dominar o sistema de precedentes judiciais. Então, eu estou bolando, e a princípio vai rolar no dia 29 de novembro, a princípio essa data, mas me acompanhem no Instagram para serem informados de forma mais dinâmica também, mas a princípio vai rolar essa masterclass para eu explicar o mínimo necessário. Você não vai sair lá dominando, mas você vai sair entendendo o mínimo necessário para não ficar totalmente perdido, totalmente perdida quando a gente tá falando do sistema de precedentes judiciais. Porque você precisa saber se num caso do seu cliente, se você é advogado ou advogada, um precedente se aplica ou não, se você consegue alegar uma distinção ou não. Você precisa entender o que é a ratio decidendi, o que é obter dictum, o que é a tese, o que vincula, o que não vincula, tá? Então, vai rolar, e aqui o que ele tá fazendo, o ministro Luiz Fux, voltando pro julgamento, é já mostrando uma distinção do porquê ele entende que a súmula 13 não se aplica para essa situação de indicação de cargo político. Releio. Senhor presidente, quando introduzi essa discussão a partir do voto do ministro Marco Aurélio, sobre a distinção entre cargo em comissão e função de confiança de um lado e de outro, cargo de secretário municipal, de ministro de Estado, portanto, cargos de natureza política, claro que eu não quis dizer que esse princípio do artigo 37 não se aplica aos dirigentes superiores de toda a administração pública. Agora, os cargos aqui referidos, no inciso 5º do artigo 37, são singularmente são cargos criados por lei, não são nominados pela Constituição. Ainda do trecho do RS 579-951. Os cargos de secretário de Estado, secretário municipal, tem por êmulo o paradigma federal os cargos de ministro de Estado, cuja natureza é política e não singelamente administrativa. E ali citou-se que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, ou seja, os ministros de Estado são ocupantes de cargos de existência necessária política, porquanto componentes do governo. Onde eu quero chegar? Disse o ministro Aires Brito. O chefe do Poder Executivo é livre para a escolha de seus quadros de governo. Aí também destaco mais adiante, para não ler o acordo todo, o locus jurídicos auxiliares do governo é diretamente constitucional. Por isso, o que decidimos no plano da ADC 12, e agora servindo de fundamento para a nova decisão, é a proibição de nepotismo, que arranca, decola, deriva diretamente dos princípios do artigo 37, que são princípios extensíveis a toda a administração pública de qualquer dos poderes, de qualquer das pessoas federadas. Tudo isso na vertente e na perspectiva de cargos em comissão e funções de confiança, que tem caráter apenas administrativo e não caráter político. Ainda nesse julgamento, destacou-se o seguinte, um dos votos destacou, também eu já havia intuído a necessidade de uma ressalva em relação às funções de natureza eminentemente política. Voto do ministro Gilmar Mendes. É a tradição mundial, a de John e Bob Kennedy, e no próprio plano nacional, muitas vezes parentes ou irmãos fazem carreiras paralelas e estabelecem um plano eventual de cooperação.
Temos governadores e secretários de Estado, sem que haja qualquer conotação de nepotismo. Parece-me que devemos, então, ter cuidado quanto à fixação da tese na época, né? Cuidado quanto à fixação da tese. Não está escrito, mas deve ser exatamente isso. Em que pese, vários ministros que participaram daquele julgamento tenham feito, como se vê, ressalva quanto à nomeação de parentes em cargos de natureza política, discutiu-se já naquela oportunidade a hipótese do denominado nepotismo cruzado, aplicável em tese também aos casos de ocupação de cargos políticos, ou seja, o prefeito nomeia para um cargo e aí a pessoa nomeada para um outro cargo, o dirigente desse cargo que ocupa a pessoa, acaba favorecendo também ao prefeito e contratando com nepotismo cruzado esse servidor. A proposta é elucidativo o fragmento do voto da lavra do ministro César Peluso. Então, disse Sua Excelência, nos debates, então, a menos que essa era a ressalva que faço, se tratasse do chamado favor cruzado. Isto é, que o prefeito tivesse nomeado como secretário o irmão do vereador e este na Câmara tivesse, de algum modo, nomeado para a Câmara Municipal um parente de prefeito, e aí eu veria. Nepotismo cruzado seria para não ficar escancarado, né? Sei lá, eu como prefeita, não indico um parente, mas peço para um outro agente que é meio conhecido indicar o meu parente, que aí eu, na qualidade de prefeita, indico um parente dele. Então não fica escancarado, mas se você sabe que eles se conhecem, dá para perceber. Isso também é proibido pela súmula 13, esse nepotismo cruzado. E sim, característica típica do chamado nepotismo cruzado, que me parece alcançado pela regra da impessoalidade. Destaco, desde logo, este ponto por sua importância para o presente julgamento. Já na oportunidade que, pela primeira vez, este Supremo Tribunal Federal ressalvou da regra da vedação ao nepotismo da súmula 13, os altos cargos de natureza política já se estabeleceu como que uma ressalva da ressalva, ou seja, um limite à liberdade de nomeação de cargos políticos, nas hipóteses que restasse caracterizado uma finalidade de favorecimento indireto de um parente da própria autoridade nomeante, mediante a troca de nomeações com outra autoridade, entre parênteses, nepotismo cruzado. Ao final do julgamento do recurso extraordinário 579-951, a Corte declarou a nulidade do ato de nomeação do irmão do vice-prefeito do município recorrido para o cargo de motorista. Mas, de outra parte, que no caso havia nepotismo cruzado, reconheceu, b, a validade da nomeação de irmão de vereador para o desempenho do cargo de secretário municipal de saúde, por entender que não estavam, naquele caso, elementos caracterizadores da ocorrência ilegítima do nepotismo cruzado. Então, ao revés, no caso, não tinha esse nepotismo cruzado. A edição da súmula vinculante 13 representou, sem dúvida alguma, verdadeiro avanço no sentido da moralização e da profissionalização de todos os níveis da administração pública brasileira. A despeito da sua eficácia vinculante, que decorre diretamente do artigo 103A da Constituição Federal, foram editadas por todo o Brasil leis e decretos que reproduzem a regra da vedação ao nepotismo constante do verbete, do qual são exemplo o Decreto Federal 7.203 e a própria lei municipal, que é objeto da sindicância da sua constitucionalidade. Abra aqui, senhor presidente. Então, está falando também que, apesar da súmula 13 ter o efeito vinculante, muitas leis municipais, inclusive essa que é objeto de discussão, trazem a mesma previsão para deixar claro também essa proibição do nepotismo, o que também alcança, por esse outro julgamento que ele estava citando, o nepotismo cruzado, que é uma coisa que fica mais também obscura, né? Que precisaria realmente analisar muitas vezes caso a caso para entender se ocorreu o nepotismo cruzado ou não. Depois, eu vou citar primeiro a jurisprudência da Corte. Abra aqui um item específico sobre a jurisprudência da Corte acerca dos casos de natureza política. Nada obstante a dicção da súmula 13 seja clara, quanto à vedação do nepotismo para os cargos em comissão e as funções de confiança em geral, permaneceu, em alguma medida, a controvérsia quanto ao seu alcance para a nomeação de parentes para cargos políticos. O plenário da Corte manifestou-se sobre essa questão, em específico, já nos meses seguintes à edição de súmula vinculante, por ocasião do julgamento da reclamação 6650, uma medida cautelar agravante mental, Tribunal Pleno da relatoria de Sua Excelência, a ministra Ellen Grace, ainda mesmo no ano de 2008, 21 de novembro, cujo acórdão foi assim emendado. Só para Vossa Excelência anotar, a reclamação 6650. Agravante mental e medida cautelar em reclamação. Nomeação de irmão do governador do Estado. Cargo de secretário de Estado. Nepotismo. Súmula vinculante 13. Inaplicabilidade ao caso. Cargo de natureza política. Agente político. Entendimento. Tá vendo o que ele tá fazendo? Ele tá mostrando que o próprio STF, logo depois da edição da súmula 13, lá atrás, já entendeu que aquela súmula não se estenderia a cargos políticos. Ele tá trazendo esse histórico para justificar o voto dele, que acho que ele vai seguir nesse caminho, dizendo que é o mesmo entendimento que sempre foi adotado pelo STF, que ele não está alterando o entendimento do STF, que sempre foi esse. Então ele tá
demonstrando esse histórico da jurisprudência do próprio STF. A distinção é que a construção do enunciado se refere especificamente ao artigo 37.5 e não a cargos políticos e nomeações políticas. A previsão da nomeação do primeiro escalão do chefe do Executivo está no artigo 84 da Constituição Federal. Tal entendimento deve ser aplicado por simetria aos secretários de Estado, os secretários estaduais e os secretários municipais, artigo 76 da Constituição Federal de 88. Referido julgado explicita a ratio essendi do entendimento da Corte. O fundamento da não aplicação da vedação da súmula vinculante 13 aos cargos de natureza política, cuja investidura se dá por nomeação, reside no especial status dos chamados agentes políticos na ordem constitucional. De acordo com a doutrina balizada, agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, os ocupantes dos cargos que integram o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder são, consequentemente, responsáveis pela formação da vontade superior do Estado. E essa feliz manifestação, ela se encontra na obra do professor Celto Antônio Bandeira de Mello, no curso de Direito Administrativo, 36ª edição, Belo Horizonte, Fórum, página 201. Aos agentes políticos, atribui à Constituição a incumbência da tomada das decisões políticas fundamentais de Estado, relativas à alocação de recursos orçamentais e ao atendimento prioritário de determinados direitos fundamentais. E aqui eu cito Rafael Carvalho Rezende, que trata desse tema no curso de Direito Administrativo, 12ª edição, Rio de Janeiro, 2024, página 700. Cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte reconhece a condição de agentes políticos também a magistrados e membros do Ministério Público, haja vista sua investidura para o exercício de atribuições constitucionais com plena liberdade funcional em uma série de prerrogativas com assento da Constituição. Nesse sentido, é Constituição Ordinário 228.977, Tribunal Pleno, relator ministro Nery da Silveira, ainda em 2022. Ou seja, é evidentemente que pode ocorrer que parentes façam parte do mesmo tribunal. Aliás, essa é a razão de ser do artigo do Código de Processo Civil, que impede que, num órgão colegiado, se houver parentes, que um deles fique impedido de julgar. O que pressupõe a possibilidade de termos parentes dentro do mesmo tribunal. Isso já foi comum no TSE, comum nos tribunais de justiça, só que ficam impedidos de julgar no mesmo órgão. E também aqueles impedimentos normais de parentesco, que o Código de Processo Civil é claro, inclusive não é nem suspeição, é impedimento que torna defesa o exercício da jurisdição. À luz desta definição, resta claro que os incumbentes de cargos eletivos, tanto do Poder Executivo, Presidente da República, quanto no Legislativo, são agentes políticos. Então, nós imaginamos, o Presidente da República não pode nomear um ministro de Estado? Se não houver fraude à lei, especialização técnica notória, não há nepotismo cruzado? Mas também o são, por expressa disposição constitucional, os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais por simetria, na medida que lhes incumbe o auxílio direto do Presidente da República, dos governadores, do prefeito, dos prefeitos, no exercício da direção superior da administração de cada um dos entes federativos. Em verbis, Constituição Federal, artigo 76, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Constituição Federal, artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. 2. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Competido, pois, aos ministros de Estado, secretários estaduais e municipais do exercício superior da administração pública, no auxílio da autoridade eleita pelo voto popular, o ato de sua nomeação pelo chefe do Poder Executivo do respectivo ente se reveste da natureza de ato eminentemente político, ou ato de governo, conquanto ato intimamente ligado ao exercício da função política e com expressa previsão constitucional. Eu não entendi tão bem a fundamentação. Por ser uma extensão do cargo exercido pelo presidente e por simetria pelos outros agentes políticos dos estados e dos municípios, eu não entendi direito por que não caracterizaria nepotismo. Porque não seria uma forma de privilegiar, de acordo com a própria definição do ministro Luiz Fux, lá na decisão que reconheceu a repercussão geral, membros da família em detrimento da busca pelo melhor funcionamento do Estado. Porque mesmo a pessoa tendo a qualificação necessária, percebe que fica um pouco mais difícil de você fiscalizar. E também tem aquela questão de que não basta só ser lícito, tem que aparentar ser lícito, né? Para não dar nenhuma possibilidade de questionamento. E quando a gente permite essa indicação de parentes, fica no ar aquela dúvida. Pode ser até uma questão de um preconceito, e eu posso falar até por experiência própria, né? Porque como eu virei sócia da minha mãe, antes de eu fazer mestrado, antes de estar agora no doutorado, e antes de realmente ter criado a minha credibilidade, formado a minha credibilidade na área que eu atuo, não só no escritório,
na defesa dos direitos do consumidor de plano de saúde, que a minha mãe me ensinou muito essa parte do direito material, e antes de eu ter feito o mestrado para me aprofundar ainda mais em processo civil, que sempre foi a minha paixão, e por isso eu tenho um canal aqui no YouTube que eu analiso os precedentes judiciais, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado. Então, antes de eu ter toda essa minha trajetória, eu tinha um pouco de receio de falar para as pessoas que eu era sócia da minha mãe, porque eu ficava com a sensação de que as pessoas, elas não iam acreditar que eu pudesse ser sócia de um escritório de advocacia pela minha competência, mas que só por eu ser filha da minha mãe e ela já ser advogada na área há tantos e tantos anos, desde que eu tava na barriga dela, inclusive. Então, eu tinha essa sensação. E eu sei que muitas pessoas podem ter. Hoje em dia eu não ligo pra isso, eu inclusive gosto de deixar muito clara a minha história, eu tenho orgulho dela. Mas antes de eu ter criado tudo isso pra demonstrar, provar a minha competência, porque eu também jamais teria conseguido virar sócia dela e assumindo todas as responsabilidades que eu assumi se eu não tivesse apta a tanto, porque eu estagiei em outros escritórios durante toda a faculdade, eu falava que eu nunca ia trabalhar com minha mãe, depois mordi a língua e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas, enfim, tudo isso para dizer que talvez seja uma questão minha até, por conta da minha trajetória. Mas quando a gente tá falando de agentes públicos, de política, de cargos políticos, mesmo fazendo essa diferença entre cargos políticos e administração pública, isso é algo que é mais delicado do que quando a gente está no âmbito privado. Porque no escritório de advocacia eu estou no âmbito privado, né? A gente não está trabalhando com recursos públicos, a gente não está trabalhando com o dinheiro que a sociedade paga de imposto. Aqui a gente tá no âmbito privado, não tem problema nenhum eu querer fazer um escritório só de familiares. Não existe problema nisso no âmbito privado. O problema tá quando esse âmbito privado se mistura com a esfera pública, que é o que a gente chama de patrimonialismo. Então, enfim, vamos ver aqui o que mais ele traz de fundamentos. Eminentemente política dos atos de nomeação de ministros, secretários estaduais e municipais e a consequente discricionariedade qualificada que carregam justifica o afastamento da vedação constante da súmula vinculante 13, que, de resto, se aplica a toda e qualquer outra nomeação em comissão realizada no âmbito da administração pública de todos os níveis. É este, como visto, o entendimento que se depreende da jurisprudência da Corte e não há razões para a sua superação no presente julgamento. Destaque a lei, porque, na verdade, senhor presidente, não foi caso concreto. Foi uma arguição da inconstitucionalidade em lei municipal e, naquela reserva de plenário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, num incidente de declaração de inconstitucionalidade, declarou a constitucionalidade e dessa decisão é que coube o recurso ordinário como é de notória ciência de todos nós. Destaque a lei do município do Tupã, objeto do processo de origem, deve ser reconhecida como constitucional, porquanto harmônica com o entendimento prevalente e agora praticamente uníssono neste Supremo Tribunal Federal. Nada obstante, é de suma relevância enfatizar que a redução da margem de sindicabilidade judicial dos atos políticos não significa, de modo algum, a completa imunidade desses atos aos princípios da legalidade. Isto porque também os atos políticos devem ser praticados em nome do interesse público, na forma da lei. Então, assim, pelo que eu entendi, posso estar enganada, está dizendo que por se tratar de um ato eminentemente político, fica a critério do presidente, lógico que respeitando a necessidade da qualificação para o cargo e desde que também não seja um ato que esteja revestido de ilegalidade. Mas, se a gente tem que a lei proíbe o nepotismo, aí a indicação de parente seria um ato ilegal. Ainda que não se considere inconstitucional, poderia ter uma lei, mas eu acho que ainda pode ser uma interpretação que decorre da Constituição Federal, mesmo se tratando de um ato eminentemente político. Então, por que não estaria, nesse caso, sujeito a uma ilegalidade ou a uma inconstitucionalidade? Isso olhando para o mérito dos fundamentos que estão sendo trazidos pelo ministro Luiz Fux até agora. Por outro lado, ele trouxe um histórico de que esse já era o entendimento do STF em diversos outros casos. Então, eu gosto sempre de fazer a diferença aqui, né? Analisando o mérito, até o momento eu não estou de acordo, não acho que devia poder indicar parente. A princípio, tá? Tô agora entrando nessa análise, até então eu nunca tinha pensado sobre esse assunto específico. Então, a princípio, no mérito, não estou de acordo. Porém, com relação ao sistema de precedentes, é o que eu sempre falo, que a gente não pode permitir julgamentos casuísticos e que o STF mude de opinião a cada 2 anos, quando existe um respeito à jurisprudência até então construída, isso
sob a análise do funcionamento do sistema de precedentes judiciais e da atuação do STF, que tem que manter uma coerência, nesse aspecto, parece correto. Se já era esse o entendimento, não tem por que mudar agora, não aconteceu nada de diferente para mudar. Mas a gente pode sim discutir se esse entendimento até então, no seu mérito, realmente é um entendimento mais adequado. E a gente, como sociedade, pode sim falar, ó, a gente não está de acordo com isso, a gente quer que exista uma lei que proíba expressamente. Ou, eventualmente, até uma emenda constitucional que proíba expressamente, enfim. Então, isso a gente pode discutir como sociedade e exigir do legislativo uma mudança nesse sentido. Então, aqui, a mensagem do Supremo é que a regra é a possibilidade, e a exceção, a impossibilidade. Ou seja, também não é uma carta de alforria para nomear quem quer que seja, se houver inaptidão técnica, fraude à lei ou nepotismo cruzado. Por esses fundamentos, senhor presidente, como se trata de uma questão abstrata, não se trata de verificar se esse agente era parente ou não era parente, aqui é a lei em geral, eu estou dando provimento ao recurso para reformar o Código Recorrido, que é a questão unicamente de direito, e declarar a constitucionalidade da expressão exceto para o cargo de agente político da Secretaria Municipal, constante dos artigos 1º e 2º da Lei 3.809, de 4 de junho de 1999, do município de Tupã. Por conseguinte, senhor presidente, eu estou fixando a tese, estou sugerindo a tese, mas parece que os colegas têm mais um adendo a fazer, que eu não consegui chegar a tempo. Vossa Excelência, Vossa Excelência me mandou. Obrigado. Eu fixo a seguinte tese de repercussão geral sujeita ao debate dos colegas. A vedação constante da súmula vinculante 13 não se aplica à nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau, da autoridade nomeante para cargos de natureza política, desde que preenchidos os requisitos de qualificação técnica e idoneidade moral para o cargo, na forma da lei, porque também não pode alegar vagamente, a lei há de estabelecer os critérios dessa aptidão técnica e da idoneidade moral, como, por exemplo, não ter respondido a nenhum inquérito, enfim, qualquer coisa que possa abalar a idoneidade moral, vedado o nepotismo cruzado. A recorrência lógica inclui-se na vedação os cargos de outros poderes e instituições independentes, como membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Então, ele votou por reformar o Acórdão do Tribunal de Justiça Estadual para reconhecer a constitucionalidade daquela lei que fazia a exceção à proibição do nepotismo para cargos políticos da Secretaria Municipal. Agora, o ministro André Mendonça pediu a palavra. Cargos de natureza política, por decorrência lógica, o ministro Luiz Fux citou o artigo 84, para a designação dos membros ou integrantes do Poder Executivo e que, nessa qualidade, venham a exercer um cargo de natureza política. E que, por decorrência lógica, não estariam incluídos nessa liberdade de nomeação aqueles cargos que integram outros poderes, né? Aí nos valendo os membros do Poder Judiciário, que integram principalmente o 5º Constitucional, aqueles que integram tribunais superiores ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, e também Poder Judiciário. Então, seria muito cômodo, por exemplo, o governador do Estado ou o presidente da República nomear um filho ou irmão como o chefe do Ministério Público correspondente, né? E nós teríamos um evidente conflito de interesses. E no mesmo sentido, os membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados. Pensamos que, assim, ainda que reconhecendo isso com efeitos prospectivos, ou seja, logicamente reconhecendo as situações já consolidadas, nós poderíamos deixar isso mais claro em relação aos limites para essa livre nomeação que tem o chefe do Poder Executivo. Seria essa contribuição, não particularmente minha, mas fruto desse diálogo que nós tivemos antecedendo o início da sessão. Agradeço. Então, ele está fazendo aqui uma ressalva de uma exceção que eles também conversaram sobre o resultado desse julgamento, para deixar claro que isso não se estende à nomeação, por exemplo, de um ministro do STF, porque uma dúvida que poderia surgir, né, bom, agora o Lula está para indicar um próximo ministro ou uma ministra para o STF, e agora ele pode indicar um parente, então? E não, a resposta não pode, porque aí é outro poder, e não um cargo do Poder Executivo, que seria, aí sim, teria essa possibilidade quando se trata de cargo político. Então, eles estão colocando essa ressalva de extrema relevância. O chefe do Poder Executivo, no presidencialismo, ele é chefe de governo e chefe da administração. Como chefe de governo, ele monta o seu gabinete. O gabinete são os cargos políticos. Há toda uma discussão, que depois eu vou entrar, mas são os cargos eminentemente políticos. Mas a Constituição também prevê, dentro das funções do presidente da República, e fora do artigo 84, ela prevê indicações e nomeações de investidura político-constitucional. E aqui, 3 me parecem as importantes que o ministro André coloca no tópico. Para tribunais de contas, veja, Tribunal de Contas não faz parte do gabinete presidencial, dos ministros, ou secretários de Estado, ou secretários municipais. Eles não podem ser nomeados e demitidos a qualquer tempo. E eles não atuam por delegação do presidente. A ideia de livre nomeação
de ministros, secretários de Estado e secretários municipais, essa ideia nasceu junto com o presidencialismo, na escola de Virgínia, e o grande interlocutor disso foi Madison, que colocava que o presidente poderia nomear livremente, exonerar livremente, porque eram delegados dele. George Washington teve só 3 secretários, nomeou um 4, só para auxiliá-los. Isso são os cargos eminentemente políticos. Agora, as indicações e nomeações para tribunais de contas, artigo 75, 73 e 75. Para o 5º Constitucional, artigo 94. Procurador-Geral de Justiça e Procurador-Geral da República, artigo 128, parágrafo 1º e 3º, esses cargos não fazem parte do gabinete. Depois de indicados, nomeados, são vitalícios. O chefe do Executivo, ele não atua por essas autoridades, e essas autoridades não atuam por delegação. Então, nesses casos, me parece que seria importante, e já adianto isso, nesses casos me parece importante ampliar a súmula. Nesses casos não é possível nepotismo. A ministra Carmen bem citou, não é possível aqui, e falo abstratamente, não é possível que um chefe do Executivo indique para o Tribunal de Contas do seu Estado o seu irmão. Quer dizer, é possível, mas não é constitucionalmente, entendo, viável, o seu irmão, seu filho, seu pai, seu cônjuge. Porque aqui não é o seu gabinete, é um outro órgão que vai fiscalizá-lo. Da mesma forma que nomeie o seu irmão Procurador-Geral de Justiça. Mesmo que o seu irmão, obviamente, para poder ser nomeado Procurador-Geral de Justiça, mesmo que o seu irmão seja de carreira como deve ser, mas ele que aguarde um outro governador, porque vai fiscalizar. Então, são cargos diversos. A ideia, me parece, ministro Fux, ministro relator, é que, além dos outros cargos da administração que não sejam secretários ou ministros, o gabinete também fique vedado essas indicações e nomeações político-constitucionais. Vamos assegurar a palavra ao Então, o ministro Alexandre também trouxe uma contribuição para deixar claro essas exceções, que foi muito pertinente. Ele explicou bem essa diferença entre o gabinete, que são cargos para auxiliar a pessoa por um tempo específico, que ela pode a qualquer momento mudar aquelas pessoas, e cargos que, embora sejam de indicação do presidente, por exemplo, são cargos que depois de indicados, como também é o caso de ministros do STF, são cargos vitalícios. Então, não faria sentido, até porque depois, né, o STF, ele vai julgar, eventualmente, em alguma ação, o presidente, como é o caso do Bolsonaro, que está, né, teve o julgamento recente dele agora, sujeito ainda a recurso, a embargo de declaração, enfim. Então, não faria sentido nenhum algo assim. A questão é se faz sentido poder indicar parente também para esses cargos de gabinete, como o ministro Alexandre de Moraes trouxe, tendo em vista que, aquilo que eu já falei, né, não vou ficar me repetindo. Então, vamos ver aqui o voto do ministro agora, do ministro Flávio Dino, que vai votar agora, e que ele, salvo engano, pelo que eu vi nos cortes da rede social, que foi o que eu vi desse julgamento até agora, o resto eu tô vendo aqui em tempo real com vocês, eu acho que ele apresentou um voto divergente e, a princípio, sem ver os fundamentos, eu acredito que, no mérito, eu tendo a concordar com um voto divergente nesse caso, né? Já expliquei também a diferença na questão da coerência da jurisprudência do STF, que não tem por que mudar se ela sempre foi nesse sentido. Mas, no mérito, acredito que talvez eu concorde mais com o ministro Flávio Dino aqui. Vamos ver. Luiz Fux, que eu homenageio, já fez um retrospecto da construção dessa jurisprudência, que nasce pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Lá estava como secretário-geral, sob a presidência do ministro Jobim, e foram editadas as 2 primeiras resoluções do CNJ. Uma versava sobre um tema muito atual, ou seja, sobre o fim de penduricalhos da remuneração do Poder Judiciário. E a outra versava sobre isto, sobre nepotismo. Sem lei, sem precedentes desse tribunal, apenas extraindo, e fizemos esse debate com muita intensidade, do acervo principiológico do artigo 37. Lembro bem, ministro Fux, de um desembargador de um estado, que não irei declinar, que disse assim: Flávio, como é que vai ficar meu gabinete? Eu disse: por que, desembargador? Porque a minha letra é muito ruim, só minha esposa entende. E por isso que ela é minha chefe de gabinete. E aí eu sugeri que ele treinasse outra pessoa para esta missão. Tal era o estado da arte, não no século XIX. Estou falando de poucas décadas atrás. O CNJ aprovou essa resolução, foi impugnada perante o Supremo, e o Supremo validou isto, que acabou resultando na súmula vinculante 13. E a súmula vinculante 13, lembremos, a resolução é de 2005. O Supremo julga em 2008. A súmula vinculante 13 não contém exceção relativa a cargos de natureza política. Lembremos disto. Logo em seguida, houve este debate sobre cargo político, com os contornos já fixados tanto pelo relator quanto agora pela ministra Carmen e pelo ministro Alexandre, e o tribunal entendeu por bem de criar uma exceção, que era esta dos cargos políticos. Depois se deu conta,
Por isso que a experiência de vida é decisiva para o conhecimento, saber da experiência feito, dizia Camões, que as exceções estavam virando abusividade. E aí o tribunal, ao longo da sua jurisprudência, criou as exceções da exceção. De modo que nós temos hoje uma proibição, com uma exceção, que são os cargos políticos, e dentro da exceção, exceções, que o eminente relator já lembrou. E no pior dos mundos, porque eu sempre me preparo para vários cenários, creio que essas exceções à exceção deveriam ser incorporadas à súmula vinculante. Exceções estas que nascem de precedentes do tribunal, quais sejam nepotismo cruzado, isto já está na súmula, fraude à lei, leio literalmente decisões do tribunal, nomeações de cargos políticos operada ao arrepio dos princípios constitucionais regentes da administração pública, em especial impessoalidade, moralidade e eficiência, nomeações para cargo político que violam o princípio da razoabilidade. Imagina a situação, infelizmente não hipotética, de loteamento inteiro da administração pública. Portanto, não se cuida de uma exceção. É o loteamento inteiro, entre as famílias, como se fosse quase que um empreendimento familiar, e aqui a moldura do princípio da razoabilidade. E foi aludido pela ministra Carme, a manifesta ausência de qualificação técnica, o ministro Fux também mencionou, ou inodoidade moral do nomeado. Então, essa Vossa Excelência mencionou. Então, a primeira abordagem que faço, presidente, é que a súmula vinculante 13 não excepciona cargos políticos, porque a resolução do CNJ não excepcionava. Depois houve esta construção normativa jurisprudencial a que fiz alusão. Qual é o fato novo? E essa é a razão, ministro Fachin. Até agora foi legal o voto dele, que deu uma bela de uma contextualizada do porquê surgiu a súmula 13 a partir de uma resolução e do porquê a jurisprudência depois do STF foi construída no sentido de ter uma exceção à súmula 13, que seriam os cargos políticos, porque a súmula 13 não trazia essa exceção, e que depois dessa exceção aos cargos políticos, o próprio STF falou das exceções da exceção. Eu gostei dessa construção dele, falando assim, fica uma questão um pouco confusa, né? Porque pode, mas na verdade tem as exceções da exceção e tem abusividades. Aí ele trouxe essa questão de todo o gabinete ser só de familiares, um empreendimento familiar, e me lembrou um filme japonês, se eu não me engano, acho que concorreu ao Oscar. Eu vou pesquisar aqui para trazer depois, que é um filme muito bom, gostei muito desse filme. Deixa eu pesquisar para eu lembrar. Vossa Excelência sabe que nesse curto período que aqui estou, tenho muita deferência pela jurisprudência, porque é um imperativo legal, e pelo colegiado. Ocorre que nós temos uma situação nova, e essa é a abordagem que faço questão de mencionar. Quando o tribunal criou essa... Quando ele fala de situação nova, aqui, ele também traz justamente essa questão de, talvez por esse elemento novo, eu acho que a jurisprudência que o STF construiu até hoje tem que ser alterada. Que é justamente uma situação, eu não sei ainda qual é esse elemento novo que ele vai trazer, mas quando eu falo de superação de um precedente do STF, eu sempre falo que a superação de um precedente, ou seja, a mudança do entendimento jurisprudencial da corte sobre um tema, ela não pode vir da mudança de opinião dos ministros ou da mudança de composição da corte, porque isso seria a mesma coisa que a própria lei do legislativo ficar sendo alterada a cada 2 anos. Mas a gente tem sim hipóteses que, da mesma forma que a lei acaba sendo alterada, a jurisprudência, a interpretação do judiciário acerca de um tema também pode vir a ser alterado. Quando? Quando a sociedade demanda essa mudança de entendimento, quando tem um fato novo, quando a própria lei foi alterada, então a jurisprudência também se altera, ou quando realmente teve um longo período de tempo que demonstrou que aquela interpretação ela ficou ultrapassada, ela ficou antiquada, então precisa de uma mudança. Então vamos ver qual é esse elemento novo, se é que realmente, sob essa perspectiva do funcionamento do sistema de precedentes, permitiria uma alteração da jurisprudência da corte com relação a essa questão do nepotismo. Exceção dos cargos políticos, não havia lei, hoje há. Em 2021, o Congresso Nacional resolveu banir o nepotismo. Aprovou uma lei, que é a Lei 14.230 de 2021, alterando a 8.429. E tipificou o nepotismo como improbidade administrativa. Vejam que é um juízo de valor rigoroso. Olha isso! Eu falei sem saber dessa lei, sem lembrar, pelo menos, dessa lei, se é que eu já tinha ouvido falar dela, acho que sim. Então, justamente o que eu falei, a jurisprudência do STF ela pode ser alterada diante de uma mudança da lei. Se veio uma lei do Congresso falando que nepotismo é expressamente proibido e visto como improbidade administrativa, isso pode ser sim um fundamento para que o STF, então, mude o entendimento para que o nepotismo também seja proibido para cargos políticos. Para que, senão,
Eu não sei, eu preciso depois olhar direito o que diz expressamente essa lei. Porque ao permitir o nepotismo para cargos políticos, eventualmente, então está se declarando essa lei inconstitucional? A lei que proíbe o nepotismo, tem que ver a abrangência dessa lei também. Mas achei um ponto interessante que o ministro Flávio Dino trouxe. Esta oportunidade, é claro, eu estou falando de precedente de 2008. Em 2021, é claro que o Congresso Nacional conhecia os precedentes. Contudo, ao legislar, banir o nepotismo e tipificá-lo como improbidade, não excepcionou cargos políticos. E essa é a razão pela qual, ali no breve diálogo que tivemos, eu mencionei, há uma lei nova. E esta é a razão pela qual eu proponho a revisão da jurisprudência. Vejam, não é por uma visão crítica minha em relação à jurisprudência. É porque há uma lei votada no Congresso que não criou exceção alguma, né? E artigo 11, inciso 11, tipificando como improbidade, em face dos princípios que todos nós conhecemos do 37 da Constituição, aqui traduzidos como deveres de honestidade, chama atenção, imparcialidade e legalidade. Vejam que há novidades importantes na lei. Há uma alusão à honestidade, imparcialidade, que derivam, obviamente, da moralidade e da impessoalidade, tal como narrado na Constituição. E podemos ler, não consta essa exceção de cargos políticos. Nós temos, ademais... Ministro Flávio, por gentileza. Pois não, essa é a nova lei de improbidade. Isso. Ela define o nepotismo? Define. 11, inciso 11. Constitui ato de improbidade, etc. E vem nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo de comissão de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, vírgula, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado. É cargo em comissão de confiança. Isso. Que é a jurisprudência do Supremo. Isso, exatamente. Mas não consta aqui vírgula, com exceção dos cargos de natureza política. E nós sabemos bem que o que nós chamamos de cargos de natureza política é por uma interpretação do 84, mas à luz do 37 só existem cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão. Não existe outra coisa, a não ser, claro, as funções honoríficas, gratuitas, mas é... Então, o ministro Luiz Fux fez uma parte para dizer, bom, mas na verdade essa lei que você citou diz expressamente o que é o entendimento do STF, que o próprio entendimento do STF faz exceção a cargos políticos. Aí ele diz, sim, só que na verdade a interpretação de cargos políticos também é anterior à própria Constituição, que não faz essa diferença. Isso é uma construção jurisprudencial. E a lei que veio de 2021, que ele falou, salvo engano, proíbe nepotismo expressamente e caracteriza como improbidade administrativa. E a lei não faz exceção. Então a gente vai incluir a exceção que a lei não faz? Então, achei que a construção do ministro Flávio Dino tá muito boa até agora. Essa é a teoria do direito administrativo acertada, eu diria, há mais de um século. E o que também gostaria de chamar a atenção? Nós temos aqui o presidente Fachin, e ali está a doutora Carmen. Lá no Senado está o presidente Davi, e à sua esquerda está o secretário-geral da mesa. Lá na Câmara nós temos o presidente Hugo Mota, e à sua esquerda o secretário-geral da mesa da Câmara. Alguém acha que seria compatível com a Constituição que, nesses 3 casos, estivesse sentado o filho, o irmão, a esposa do ministro Fachin, uma pessoa qualificadíssima? Não, nenhum de nós. E se nós submetermos a plebiscito no tribunal do Facebook, claro que não proponho isso, vai dar 99% a 1, dizendo que isso é inconstitucional. E há também outro aspecto empírico. Nós falamos aqui o tempo todo de presidente da República. É o menor dos problemas que nós temos. Como dizem os liberais, o problema sempre está no guarda da esquina. Até onde a vista alcança, eu diria 30 anos, talvez, não chega a 30. Não houve nenhum presidente da República que nomeou parente seu para cargo de ministro. O último que eu lembro foi o ex-presidente Collor, que nomeou a sua senhora, na ocasião, presidente da LBA. Então não existe esse problema na esfera federal. E veja, eu estou falando de presidentes de partidos diferentes e da esquerda à extrema-direita. Então, há um banimento empírico. Por quê? Porque é intolerável, insuportável sob o crivo da soberania popular. Portanto, eu situo o debate no que aludia ontem, e a ministra Carmen já mencionou hoje. República. Uma das negações mais viscerais do conceito de república entre nós é o patrimonialismo. Todos nós conhecemos o pioneiro e indispensável estudo de Raimundo Fauro sobre os donos do poder e a natureza estamental da configuração do poder público, transformando numa agência privada de acúmulo de privilégios. Governo da lei, governo dos homens. Aristóteles. A lei é a razão sem paixão. E ele qualificava, salvo a hipótese do monarca esclarecido, ele afirmava a superioridade do governo das leis. Legalidade e afetos não combinam. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isto é imprescindível, lindo na família.
no jardim, não na praça. Na praça, nós temos que entender, na ágora, no espaço público, das cívitas, nós temos que compreender que é preciso ter coerência nas regras. Senão nós vamos construir um edifício que admite, a meu ver, circunstâncias que não existem onde supostamente existiriam, que seria no artigo 84. E eu creio, portanto, que diante dessas práticas deletérias, nós temos uma antinomia semântica, eu diria. Princípio da impessoalidade. Qual é a sua negação? A pessoalidade. E o que é mais pessoal do que o vínculo familiar? Nada é mais pessoal, em razão dos afetos, dos instintos que, graças a Deus, nós temos, e do Código Civil. Está aqui, ó. Família é regida pelo Código Civil. A Constituição é outra coisa. Por isso que creio que nós temos uma oportunidade de, no mesmo rumo do que o Congresso Nacional fez, em 2021, rompermos com esse ethos que lembrou a minha professora Carmen, vem da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma forma de concentração de poder no Brasil. A concentração de poder no Brasil não é apenas econômico, isso já é obsceno e inconstitucional. Afirmo, artigo 3º, é objetivo da República, superar as desigualdades sociais e regionais. Mas nós temos outras concentrações de poder. Creio que a ministra Carmen também aludiu. Por exemplo, poder social, poder cultural, que está presente nessa prática do QI, do que indica. Então, eu sei que nós não vamos concluir, presidente, esse julgamento hoje, mas acredito que é uma oportunidade de nós revisitarmos o assunto sob uma nova moldura legal e com essa experiência prática. Hoje, ninguém admite que o presidente da República nomeie seu filho ministro. Ninguém. E por isso mesmo, sob o ponto de vista da casuística e sob o ponto de vista constitucional legal, acho que nós devemos caminhar na direção da reafirmação da súmula 13. Eu não estou propondo a revisão da súmula, por isso que eu disse que é o pior cenário, é se eu perder na tese. Se eu perder, aí tem que rever para fechar um pouco a história do cargo político. Mas, na verdade, o que eu proponho é manter a súmula 13, sem exceção. Porque as exceções foram criadas de modo subsequente e eu entendo bem os motivos. Lembremos que nem no setor privado, o ministro Fux, Vossa Excelência, que é um homem vivido, e isso é um elogio, o ministro Zanin, que veio desse segmento, o que a primeira geração de empresários faz quando chega na terceira geração? Eles profissionalizam a gestão, porque senão a empresa acaba. Nem no setor privado funciona. O nepotismo é banido até no setor privado. Nós não conhecemos um banco em que o presidente é o pai e os diretores são os filhos, netos e sobrinhos. Isso só acontece hoje na administração pública. Em canto nenhum mais. O que mostra também que, por simetria, nós devemos banir isto, porque a razão pela qual isso é banido no setor privado, porque o vínculo familiar dissolve as relações hierárquicas. Imaginemos uma relação conjugal. O presidente é o marido e a vice-presidente é a esposa. Eles brigam domingo. No outro dia a empresa não funciona. Ou o presidente ou a vice-presidente resolve propor, identifica que o presidente da empresa está tendo mau desempenho. Ela vai reportar isso ao conselho para destituir o seu marido? Óbvio que não. E vice-versa. Então, eu realmente acredito firmemente, presidente, que nós temos que buscar a igualdade entre os poderes, ou seja, não acontece mais no legislativo e no judiciário que a alta administração seja ocupada por filhos, sobrinhos. Eu gostei do voto do ministro Flávio Dino, porque, no mérito, ele trouxe fundamentos que, na verdade, são os próprios fundamentos que deram origem à súmula 13 e que, pelo que ele está falando e pelo que eu acredito também, não deveria abrir exceção para esses supostos cargos políticos. E ele traz o fundamento necessário para a mudança de entendimento do STF, que é justamente uma lei nova. Falando, o Congresso trouxe essa proibição, com base no que a sociedade exigiu. E ele trouxe até a questão de, se você fizer uma pesquisa nas redes sociais, se acha que isso é viável, 99% das pessoas vão falar que não. Que um presidente não pode indicar para ministro de Estado o seu filho, né? Foi o exemplo que ele deu. Mas que o problema maior nem é do presidente que tem muito os olhos voltados para ele, mas sim em municípios, como é o caso dessa lei municipal, que isso vai acontecer mais. Então ele trouxe tanto o fundamento necessário para demonstrar o mérito da questão, quanto para falar que a mudança de entendimento do STF nesse momento não seria uma violação ao sistema de precedentes judiciais na forma que eu entendo que ele deveria realmente acontecer, né? Com esse respeito à coerência e não essa mudança de entendimento porque os ministros mudam de ideia. Mas porque nesse caso a sociedade exige isso, tanto que o Congresso trouxe uma lei proibindo o nepotismo expressamente. Vou abrir depois essa lei aqui para a gente ler junto. Mas então eu gostei muito da construção do ministro Flávio Dino. Então ele tem o mérito e ele tem a justificativa para a necessidade de mudança do entendimento da STF para acabar com as exceções que o próprio STF tinha criado. Agora existe uma lei de 2021. A gente por acaso vai declarar essa lei inconstitucional ou a gente vai declarar que ela é parcialmente inconstitucional já que ela não prevê as exceções que a gente criou?
Se a lei não trouxe as exceções, é porque ela entende que não tem que haver exceção. A princípio, pelo menos. Então, gostei bastante dessa construção de raciocínio. Irmãos, cônjuges, não acontece. Em razão, exatamente, de todas essas deliberações, temos que impedir a única situação paradoxal que ainda existe, que é nos entes subnacionais. E aí acontece de tudo. De tudo. A transformação de administração pública em caminhos de enriquecimento até a 4ª geração do gestor. É mais do que ganhar na Mega Sena. Exatamente por esses mecanismos de distorção que nós bem conhecemos. Nós, claro, como Tribunal Constitucional, operamos com uma margem de discricionariedade suficiente para aquilatarmos o sistema constitucional. Data vênia, não compreendo que os cargos ditos políticos estão excluídos do 37. Não estão, com todo respeito. Ao contrário. Quando nós vamos no 37, bom, isso é intuitivo. É claro que os cargos políticos são submetidos ao 37, legalidade, personalidade, moralidade, óbvio. Mas quando vamos nos incisos do 37, nós vamos encontrar, incisos e parágrafos, nós vamos encontrar preceitos que se destinam diretamente aos agentes políticos. Diretamente. Probidade, por exemplo. Está lá no 84? Não, está no 37. As regras remuneratórias, o subsídio dos agentes políticos, teto, tudo isso está no 37. Então eu não encontro, com todo respeito, substrato positivado para dizer que o 37 não necessariamente vincula a. Então, quanto a isso, creio que não há nem discordância. Remeteríamos apenas à ideia que o 84 cria uma natureza especial do cargo de ministro de Estado. Na minha perspectiva, se isso existisse, que não existe na minha ótica, tanto que na prática já não acontece, isto não seria maior do que o acervo principiológico que rege o Estado. Não digo nenhuma novidade, caminho para a conclusão, presidente, por 2 razões que não é novidade. Primeiro, experiências concretas que nós temos. É falsa essa ideia que administrações não funcionam se não houver parentes. Eu governei um Estado durante 7 anos e 3 meses, sem absolutamente nenhum parente, não é por falta de capacidade. Daqui o doutor Gonê conhece meu irmão, procurador da República há 30 anos, subprocurador-geral da República, procurador federal de Direito do Cidadão. Claro que a função do Ministério Público era diferente. Mas eu tenho irmãos, cunhadas, sobrinhos, filhos, esposa, todos competentes, capazes e honestos. Não nomeei nenhum. Porque exatamente eu queria emitir a opinião que a minha família é sagrada, no espaço privado, mas não no espaço público. E assinalo, finalmente, que o eminente ministro Fux, conhecedor profundo do Código de Processo Civil, lembrou uma regra que, a meu ver, reforça a antinomia entre pessoalidade e espaço público, que é exatamente o 147 do CPC. Ora, por que não pode haver, neste tribunal, 2 juízes irmãos? Qual a razão? Exatamente porque o Código de Processo Civil cria uma regra de impedimento para que os afetos não distorçam a qualidade do julgamento. Apenas por isso. Ora, se nós dizemos que a regra processual é para proteger a qualidade do julgamento e não pode estar aqui julgando a mesma causa 2 irmãos, por que essa lógica, a meu ver, correta, de imunização o máximo quanto possível dos afetos em face da impessoalidade, não subsiste em relação a uma prefeitura, por exemplo? Então, eu, presidente, quero concluir dizendo que, conhecendo a jurisprudência, a valorizando, creio que nós temos muitos caminhos. Hoje o ministro André ofereceu ao relator uma ideia, mas eu desejo, presidente, submeter ao plenário o debate principal, que é a exceção do cargo político. E aí, vencido, eventualmente, que espero que não seja, em relação ao cargo político, aí debatemos a tese. Mas acho que nós devemos reafirmar a súmula vinculante 13, sem nenhuma exceção. Aliás, presidente, dizendo que eu estou, na verdade, acompanhando Vossa Excelência, porque li o voto de Vossa Excelência na reclamação 26448, alguns anos atrás, em que Vossa Excelência, antes da lei, aquela dia de 2021, já propunha uma outra configuração. E, portanto, resenhando os argumentos de índole constitucional e reforçando com o argumento da atividade lei diferente do Congresso Nacional, desejo, com todo respeito, divergir do eminente relator no sentido de nós reconhecermos como inconstitucional essa exceção e afirmarmos, portanto, a autoridade da súmula vinculante 13. É como voto. Perfeito. Eu achei excelente o voto do ministro Flávio Dino. Excelente, e concordo. E eu já achava que ia concordar justamente pelo resultado, mas eu queria ver a fundamentação. Mas eu já, desde que eu vi o julgamento, me estranhou, sabe? Falar que, por ser cargo político, o ministro, fazer parte do gabinete do Poder Executivo, poderia ter essa indicação de parente. Isso cai justamente na definição de nepotismo que o próprio ministro Luiz Fux, com todo respeito, colocou na decisão em que ele reconheceu a repercussão geral desse caso que eles estão julgando. Cai perfeitamente naquela definição, com todo respeito ao meu ver. Então, achei muito bem construído o voto do ministro Flávio Dino e, nesse caso, assino embaixo do que ele falou.
Obrigado, Vossa Excelência. Presidente. No caso concreto, Vossa Excelência, portanto, está dando provimento ao recurso. Exatamente. Negando. Manter, desculpe, é negar provimento Negando a fim de provimento. manter a decisão recorrida, porque o O ministro Tribunal Fux de dá origem... provimento. Senhor presidente, só que eu vou O esperar Tribunal de... ministro Flávio Dino Ministro, concluir. perdão, só para concluir. É não provimento do recurso, manter a decisão recorrida, porque a decisão recorrida declarou a inconstitucionalidade da Perfeito, da mantém exceção. a decisão do Tribunal de São Paulo. Exatamente, presidente. Muito obrigado, Vossa Obrigado. Excelência. Senhor presidente, nós todos participamos dessa ideologia traçada pelo ministro Flávio Dino. Sucede que nós temos uma questão procedimental importante, né? Porque a súmula ela só é representativa das nossas decisões porque elas têm como substrato as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, essa súmula ela foi editada tendo em vista que, no caso base da edição da súmula, entendeu-se de discutir a diferença entre os cargos em comissão e os cargos em confiança e separar dos cargos políticos. Nesse caso, essa observação do ministro Luiz Fux também é pertinente para a compreensão do sistema de precedentes judiciais. Porque sempre que eu falo das súmulas, que, quando a gente está falando de recurso extraordinário, recurso especial repetitivo, elas se refletem nas teses, que são enunciados, que são criados para meio que resumir o que foi julgado, eu sempre faço a observação de que não importa o que diz a tese, a gente tem que buscar a ratio decidendi, que é o fundamento jurídico fundamental para aquele resultado. Então ele está falando aqui, olha, tudo bem que a súmula não traz exceção, mas na época em que a súmula foi editada, o caso que deu origem a essa súmula foi discutido e nesse julgamento foi feita a diferença entre cargos políticos e cargos da administração pública. E aí ele está dizendo que isso faria parte da ratio decidendi. Mas será? Porque talvez essa discussão naquela época tenha sido só um obter dictum. E mesmo que fosse parte da ratio, o ministro Flávio Dino trouxe a questão de uma lei de 2021, que não abre exceção. E a lei, quando ela é criada pelo Legislativo, ela não é com base num caso concreto que foi julgado e que fez uma discussão, e não importa as discussões, o que importa é o que está na lei, que é geral e abstrata. Então, essa observação do ministro Luiz Fux, apesar de importante para a nossa compreensão sobre o sistema de precedentes judiciais, ela não muda o voto do ministro Flávio Dino. Percebe? Então, olha que legal a gente entender o sistema de precedentes judiciais. Eu amo, né? Eu amo esse tema, sou apaixonada por esse tema. Ninguém aqui é simpático a isso. Entretanto, nós estamos tratando de uma revisão da súmula. Ministro, perdão, desculpe, eu não estava aqui em 2008, mas, na verdade, quando se debateu a súmula, não tinha exceção. A exceção é posterior. 5 ou 6 meses depois, relatou o ministro Lewandowski. E aí que houve essa distinção que Vossa Excelência alude. No debate da súmula não tinha exceção, porque o CNJ não tinha excepcionado. E aí, portanto, eu não me sinto vinculado a essa exceção ao ponto de ignorar uma lei recente. Não, eu mas com todo entendo que respeito. o colegiado é soberano se quiser modificar a súmula. Mas nós temos que nos defrontar com essa questão procedimental só, de que nós estamos modificando Ministro o substrato Fux, da perdão. súmula do Supremo, não é a súmula do CNJ. Não, perdão, ministro Fux, é porque na súmula não tem a exceção. Não, a súmula... Não tem exceção de cargo político. Não tem exceção, é exatamente o contrário. Ou seja, se houvesse... Na verdade, eles estão discutindo justamente agora o que vincula na súmula. Se é o enunciado da súmula ou o julgamento, os fundamentos que deram origem à edição do enunciado. É isso que eles estão discutindo. Mas, como eu falei, na verdade, para o fundamento que o ministro Flávio Dino trouxe, não importa. Não importa essa discussão, porque ele trouxe o fundamento com base na lei posterior a essa súmula, que, por sua vez, não abre nenhuma exceção. Se a menção ao cargo político, aí sim, não teria dúvida alguma. Mas nós estamos no campo do direito público. Cargo e comissão. Tem que estar tudo Agora, apenas para deixar claro, Vossa Excelência que quer rever a súmula, eu quero reafirmar. Pois é, não quero rever, a súmula é clara. Obrigado, eu não estou contra a ideia. Acho que os tempos mudaram, acho que efetivamente pode se encontrar uma outra pessoa. Não é isso. Eu tenho, como membro da Suprema Corte, o dever de seguir a súmula vinculante e a sua ratio. A sua ratio está nos julgados que deram ensejo à súmula. A modificação da súmula é um debate novo que pode ser feito. Essa questão da raça é o que eu tô falando. Eu teria que ler esse julgamento, eu não vou conseguir fazer isso agora. Mas eu acho um pouco provável que o fundamento principal para a formação da súmula 13 tenha sido essa diferença entre cargo político e cargo da administração. Eu acho que isso foi falado como obter dictum, e depois foi uma construção jurisprudencial que veio, e não como realmente pertencente à ratio. O que foi pertencente à ratio foi justamente a questão dos princípios da moralidade e da impessoalidade previstos no artigo 37 da Constituição Federal, que, como o ministro Flávio Dino trouxe, se aplica para cargos políticos também, não tem por que não se aplicar. Então, eu não acredito, eu não li esse julgamento, mas não acho que isso faça parte da ratio. Mas isso, de novo, é uma discussão muito legal
do que vincula num precedente. Numa súmula que é um enunciado que busca resumir um entendimento do STF que vem de julgados, que não vem do nada, porque só o legislativo cria lei do nada, geral e abstrata. Então, legal essa discussão entre eles, pra gente entender essas diferenças. Mostrando aqui o Raízes do Brasil que eu falei que eu tinha, eu nunca li inteiro, mas eu preciso ler, inclusive. Agora, o capítulo que ele fala sobre o patrimonialismo, para ficar aqui uma indicação mais completa sobre esse livro que foi citado no julgamento, é o capítulo 5, aqui, que é o do homem cordial. E aí tem aqui as palavras-chave: Antígona e Creonte, pedagogia moderna e as virtudes antifamiliares, patrimonialismo, o homem cordial, aversão aos ritualismos, como se manifesta ela na vida social, na linguagem, nos negócios, a religião e a exaltação dos valores cordiais. Enfim, só para mostrar aqui o livro. Cada indicação, como eu sempre falo, só escreve bem quem lê e também só tem conhecimento quem lê, né? Então, certos livros são realmente leituras muitas vezes obrigatórias para entender até a história do nosso país. Então, muito legal. Na verdade, essa indicação é para mim mesma, né? Porque eu tenho o livro há um tempo, já li algumas partes, mas nunca peguei para ler inteiro e eu preciso fazer isso. Então, fica aí de cobrança para mim e também para quem tá assistindo aí fazer essa leitura e outras. Óbvio, não precisa ser necessariamente essa, mas conhecer esse livro, realmente, ele é uma referência quando a gente está falando de história do Brasil. Esse livro é uma referência, essa questão do homem cordial é citado em muitos julgamentos, como a gente está vendo agora, em muitos outros livros, em muitos trabalhos. Então, a gente saber de onde vem a referência ao homem cordial é muito legal. A gente ter cada vez mais repertório, entender as referências que são feitas. Mas, enfim, só abrindo esse parênteses e vou voltar aqui ao julgamento agora com o voto do ministro Zanin. Talvez eu colte depois, tá? Porque, pelo que eu saiba, todos os ministros que votaram agora votaram junto com o ministro Luiz Fux. Então, vamos ver se teve ainda algum outro fundamento interessante de manter, senão talvez eu colte para não ficar tão longo o vídeo. O ministro relator Luiz Fux apresentou em seu voto toda a trajetória de decisões tomadas pelo tribunal sobre essa matéria. Sua Excelência fez referência à DI 1521, depois já a edição da súmula vinculante número 13, depois a ADC número 12, e sucessivos recursos extraordinários e reclamações que foram julgados ao longo do tempo. E até hoje temos reafirmado a súmula vinculante número 13 e o tribunal também, ao longo do tempo, apresentou as exceções à súmula vinculante número 13 em diversos julgados. Então, Sua Excelência, o eminente relator, aplicando exatamente essa compreensão que o tribunal apresenta, ou vem apresentando ao longo do tempo, conclui que a súmula vinculante número 13 não se aplica aos cargos políticos, mas faz também referência às exceções, mesmo aos cargos políticos, que os julgamentos do tribunal já fizeram ao longo do tempo. Então, eu, pedindo vênia ao eminente ministro Flávio Dino, eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência, até seguindo, inclusive, o que diz o artigo 926 do Código de Processo Civil, que orienta os tribunais a uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, entendo que o voto de Sua Excelência, o eminente relator, está justamente a fazer... Então, o ministro Zanin, ele está votando com o ministro Luiz Fux, justamente sob o argumento de que precisa manter a jurisprudência coerente, citando, inclusive, o artigo 926 do Código de Processo Civil, que é um artigo de introdução ao sistema de precedentes judiciais, que foi muito mais valorizado pelo CPC de 2015, que é o objeto da minha dissertação de mestrado, continua sendo meu objeto de estudos no doutorado. Só que, assim, eu quero fazer uma crítica agora, com todo respeito, porque essa questão de ser observada a coerência dos julgamentos anteriores, muitas vezes não é levada em consideração pelo STF. A gente vê mudanças de entendimento constantemente, sem ter um fato novo como esse que o ministro Flávio Dino trouxe, que é uma lei. Eu estou pesquisando aqui a lei para ler o teor dela com vocês. Mas então, essa justificativa, ela acaba sendo utilizada, apesar de eu achar que essa devia ser a justificativa sempre para a manutenção da coerência da corte, com exceção de casos como esse, em que existe uma alteração, que é uma nova lei do Congresso, demonstrando
o que a sociedade exige, que é essa proibição a todas as formas de nepotismo, pelo que o ministro Flávio Dino trouxe, mas apesar de eu achar que é um fundamento que devia ser sempre levado em consideração, o próprio STF não leva muitas vezes em consideração. E já tem vários vídeos aqui no canal nesse sentido, de julgamentos que a jurisprudência mudou, sem ter tido uma lei do Congresso que exigia essa mudança de entendimento. Então, esse fundamento, com todo respeito, acaba sendo usado de forma casuística pelo STF. Então, quando a gente não quer mudar a jurisprudência, a gente vai para o 926 do CPC, fala da necessidade de manutenção da coerência, da jurisprudência, da integridade e tudo mais. Mas, quando a gente quer mudar, a gente esquece dessa previsão e muda o entendimento também de forma casuística. Então, é algo que devia ser levado em consideração sempre. Você pode, o STF pode mudar de entendimento, sim, mas tem que ter um fundamento para que a coerência seja mantida. Então, como eu falei, a corte mudar de entendimento só porque os ministros mudaram de opinião, mas não teve nenhuma mudança na sociedade, nenhum fato novo, nenhuma mudança da lei, isso não permite a mudança da jurisprudência. Nesse caso, existe uma lei de 2021, que aí sim é utilizada para a mudança da jurisprudência. Então, e outra coisa, eles também usaram um fundamento aqui, mas a lei, ela fala exatamente o que prevê a súmula 13, e ela não abre, e ela não fala das exceções a cargo político, mas também não coloca que é proibido para cargo político. Só que direto, o próprio STF também faz a interpretação extensiva de uma lei para dizer se está incluído, ou faz uma interpretação extensiva de uma lei, como no caso do julgamento do rol da ANS que eu analisei há pouco tempo aqui no canal, para incluir coisas que a lei não traz. Então, percebe? Isso também é falta de coerência. Então, isso também acaba sendo uma violação ao artigo 926, citado pelo ministro Zanin, que encontrei a lei que foi citada pelo ministro Flávio Dino, que é a Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa de 1992. Então, essa lei dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências. E aí, olha o que fala exatamente o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Então, ok, ele traz justamente o que previa a súmula 13, mas não abre a exceção de cargos políticos. Então, eu acredito que a construção do ministro Flávio Dino faz, sim, todo sentido novamente, tá? E uma sugestão também de reflexão, já, como disse, numa hipótese de ser vencido o meu voto. Também me preocupa, ministro Zanin, os ardis que têm ocorrido. Transformação de cargos de natureza de segundo escalão, terceiro escalão, em cargo de secretário só para proteger a situação. Talvez alguma observação, presidente, posteriormente em relação a isso, talvez os cargos existentes no dia da posse, porque vão se criando coisas assim, secretário de pesca, ok, mas aí depois desdobra, secretário de pesca de peixe, secretário de pesca de água salgada, secretário de pesca de água doce, e aí é tudo cargo de natureza política. Eu não estou falando algo caricato. Então, ele está trazendo mais uma preocupação, que é abrir essa possibilidade, e tudo bem, né? Isso de poder inventar novos cargos políticos e criar cargos políticos para eventualmente desvirtuar, eventualmente praticar, né, corrupção, e enfim, isso pode acontecer independentemente de ser parente ou não, mas às vezes com parente tem um estímulo ainda maior, enfim. Então, é mais uma preocupação que o ministro Flávio Dino tá trazendo. Eu estou falando de coisas que acontecem. Claro que de pesca de peixe de rio e de mar, não. Mas desdobramento de secretarias extraordinárias, ministérios extraordinários, porque aí um sobrinho casa.
O menino está com uma necessidade. Casou, aí cria uma secretaria extraordinária. Aí depois o irmão tem um divórcio. Tem que pagar a pensão. Aí cria outra secretaria extraordinária. Por isso que eu reafirmo meu ponto de vista, mas, pelo menos, que haja algum tipo de contenção, não sei qual exatamente, me parece insuficiente a contenção só do desvio de finalidade. Alguma objetivação. Vocês vão me desculpar, mas com todo respeito, eu não sei por que não estão votando com o ministro Flávio Dino nesse caso. Assim, me parece algo que devia ser consenso. Agora, cabe então exigir, se realmente, pelo que eu vi de notícia, o STF já formou maioria para ir no sentido do voto do ministro Luiz Fux. Teve uma suspensão do julgamento, não sei quando vai voltar. Cabe, então, exigir do Legislativo, do Congresso, que inclua na lei de improbidade administrativa que a previsão do artigo 11, inciso 11, se aplica, sim, para cargos políticos, que a vedação ao nepotismo também se aplica para cargos políticos e pronto, acabou. Ou isso vai ser declarado inconstitucional pelo STF depois? Eu acredito que não. Então, vamos exigir do Congresso que faça isso. Porque, enfim... Mas também não sei propor, mas me animei por conta da visão de Vossa Excelência de restrição. Eu acho Agradeço. que essa restrição, acompanhada também daquelas hipóteses já mencionadas pelo ministro Luiz Fux, que são as hipóteses que o tribunal tem, inclusive, fixado, que é desvio de finalidade, fraude à lei, técnica. Exatamente. Então, eu acho que talvez pudéssemos juntar esse conceito do primeiro escalão, que é o que decorre do artigo 84, 87, Desvio de finalidade. É que, perceba, quando se coloca essas exceções muito subjetivas, já abre margem para aquilo que eu falei de não parecer, que pode até ser correto, mas abre margem para as pessoas acharem que não é correto. E quando você coloca um critério muito subjetivo, só de pode indicação de parentes, desde que não tenha um desvio de finalidade, a questão do nepotismo é que indicar parentes por si só seria um desvio de finalidade. Isso já cortaria muito mal pela raiz. Mesmo que tenha casos que a indicação de um parente ela seja adequada, porque a pessoa é muito qualificada e faz todo sentido para aquele cargo, você não pode permitir que isso seja a regra, porque em alguns casos vai fazer sentido. Quando... Bom, não tenho dados específicos aqui, mas eu acredito que a experiência mostra que a regra não é essa. Que na prática, a indicação de parente não é realmente sempre pela qualificação. Como se não existisse nenhuma outra pessoa qualificada que não fosse parente para aquele cargo. Também tem isso. Então... que deu ensejo à exceção, juntamente com essas outras hipóteses que estão também indicadas já em decisões tomadas pelo tribunal ao longo do tempo. Ministro Zanin. Pois não, ministro. Só para não perder esse gancho, eu ia depois me referir a isso. Eu tive não como o ministro Flávio, que foi governador, mas eu tive a possibilidade de participar do governo municipal como secretário, 2 vezes secretário estadual em São Paulo e ministro da Justiça. Eu entendo, ministro Flávio, dentro disso que nós estamos discutindo, que, obviamente, nós não poderíamos aqui restringir uma mudança ministerial, uma reestruturação com criação de secretaria, mas todo governo que toma posse, seja no município, no estado ou governo federal, manda o projeto de lei rapidamente, aprova para o seu secretariado, para o seu ministério, secretariado estadual e municipal. Entendo que essa observação feita pelo ministro Flávio é muito importante. Qualquer alteração no curso do mandato, que obviamente nós não podemos impedir, mas qualquer alteração e imediatamente a nomeação de um parente, obviamente o desvio de finalidade já está constatado, mas nós deveríamos constar especificamente 2 situações, aqui fica a minha sugestão. A criação no curso do mandato de secretaria ou assessoria especial diretamente ligada... Mas por que então já não declarar que o nepotismo é proibido para cargo político? É tão mais simples. Porque, veja, existe a lei que o ministro Flávio Dino citou e que eu já li aqui. Aí, o STF, em vez de falar, então vamos seguir de acordo com o que diz a lei, que não fala em exceção de cargo político, vamos a gente manter a jurisprudência que é anterior a essa lei de 2021 e vamos a gente continuar criando regras para exceção. E a partir de um julgamento, que é para declarar somente a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma expressão de uma lei municipal, de uma exceção de uma lei municipal, a gente está querendo criar, quase derrubei água, a gente está querendo criar regras gerais e abstratas como se a gente estivesse fazendo o papel do legislativo aqui. Então,
Agora está querendo criar, então, a impossibilidade de, durante o cargo, serem criados outros cargos de ministro, de secretário. Desculpa, para mim não faz sentido, com todo respeito. Não vejo sentido nisso. É muito mais simples seguir no que o ministro Flávio Dino trouxe. Nepotismo também é proibido para cargos políticos. Ao chefe do executivo e imediata nomeação que caracterize nepotismo, vedado. E a segunda, que ocorre muito também, criação de uma nova secretaria, pega o secretário atual, coloca ele nessa nova secretaria e o parente na que ficou vaga. Também constatado desvio de finalidade. Sim. Então, e essas duas situações são muito claras. Por que já não declarar que toda indicação de parente já é por si só um desvio de finalidade? Porque não é possível que só tenha um parente qualificado para aquele cargo. São muito objetivas, então eu apoio também essa indicação do ministro Flávio. Também da minha parte, eu acho que é possível, sim, detectar e constatar o desvio de finalidade ou outro tipo de fraude que venha a ser praticado para tentar burlar a incidência da súmula 13, de forma... E outra coisa, tá vendo? Deixar isso pra... vamos analisar depois em cada caso concreto. Isso já abriu espaço para acontecer esse tipo de coisa. Então, por que já não, como eu falei, cortar o mal pela raiz? Mesmo tendo pessoas de boa fé que gostariam de indicar seus parentes, porque esses parentes são hiper mega qualificados e adorariam trabalhar com eles para um país melhor, mesmo a gente tendo esses casos, a gente não pode, nessa situação, privilegiar as pessoas de boa fé e abrir tanto espaço para pessoas de má fé atuarem. Que eu acho que também são sugestões que eu também encampo em meu voto, e de forma que eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator com essas sugestões e reforçando sempre, quer dizer, que é possível e necessário o controle jurisdicional na hipótese de fraude à lei, inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica do indicado ou nepotismo cruzado. Seriam essas as hipóteses que já estão contempladas no voto de Vossa Excelência e que sempre ficariam sujeitas ao controle jurisdicional. Então, é esse o voto, senhor presidente. Pedindo vênia ao eminente ministro Flávio Dino, acompanho o eminente relator com essas sugestões que submeto ao crivo de Sua Excelência e do colegiado. Muito obrigado. Lá, o eminente ministro Flávio Dino recordou desde 2005, nós lutamos contra o nepotismo. O nepotismo, obviamente, é uma chaga da sociedade, não só em relação à quebra da impessoalidade, à quebra da moralidade, mas também à quebra do princípio da eficiência. Porque, obviamente, aquele que emprega um parente, ele não vai exigir do parente a mesma coisa que exige de um terceiro. Como bem lembrou o eminente ministro Flávio Dino, ele não vai na ceia de Natal comendo macarrão. Então, é isso, eu acho que tá tão contraditório, né, os fundamentos, desde a definição de nepotismo que eu falei que tem na decisão, a definição de nepotismo que tem na decisão que reconheceu a repercussão geral. Até agora, falando nepotismo, a gente tem que combater, a pessoa não vai exigir a mesma coisa de um parente que ela exigiria de uma pessoa que não é parente. Então, por que abrir essa exceção? Me parece contraditório. Data máxima vênia. Na ceia de Natal, ele não vai. O menu estava estranho, né? Ele não vai. Eu confesso que eu prefiro farinha, farofa. Pode trocar o carboidrato aí. Ele não vai cobrar como cobraria um terceiro. Então, fere diversos princípios. E nós tivemos a possibilidade, eu como conselheiro, o ministro Flávio Dino, secretário-geral do CNJ, de editar essa resolução do CNJ em relação ao próprio judiciário. E as reações, à época, foram gigantescas. Um dos tribunais da federação, para fugir, presidente, do nepotismo cruzado, criou o nepotismo circular. Um desembargador nomeava o filho desse, desembargador que nomeava a mulher desse, que nomeava o irmão desse, e foi necessário analisar todas as nomeações para verificar que 17 desembargadores estavam interligados nisso. E, como nunca é distribuída nenhuma confusão para mim, o ministro Jobim, à época, presidente, pediu para eu verificar isso. E depois disso, esse mesmo tribunal criou um departamento de assessores, dizendo que era esse funcionário que designava para os desembargadores para tentar manter. Então, a luta contra o nepotismo é uma luta que não acaba. E a criatividade é muito grande. Exatamente por isso, a meu ver, só fica excepcionado os cargos de primeiro escalão, e explico por quê. Apesar de, do ponto de vista, eu diria, ideal, até concordar com o eminente ministro Flávio Dino, que seja mais fácil de controlar, mas nós estaríamos alterando toda a estrutura do presidencialismo brasileiro, que veio do presidencialismo norte-americano. A estrutura de que, diferentemente do parlamentarismo, isso foi muito discutido na feitura da Constituição norte-americana em 1787, onde no parlamentarismo clássico inglês, cada ministro tem que ser aprovado pelo parlamento, ele tem as suas funções, o primeiro-ministro só coordena, não pode obrigá-los a nada e não pode demiti-los, ou seja, cada um é
uma ilha coordenada pelo primeiro-ministro. No presidencialismo, se discutiu muito se deveria repetir isso ou se toda a função do executivo era do presidente da República. A Constituição norte-americana fala que o executivo é o presidente e ele teria auxiliares, teria delegados. E aí, como eu antecipei, a escola de Virgínia, Madison, a teoria de Madison prevaleceu. Mas eu não acredito que isso seria você acabar com o presidencialismo, simplesmente dizer que ele vai continuar fazendo isso, só que ele não pode indicar parentes para ele poder exercer essa função. Não vejo isso como acabar com o presidencialismo. E a gente tem que entender a situação do Brasil. A gente tem que entender o histórico cultural do Brasil, citando de novo aqui, né, o livro Raízes do Brasil, a questão do patrimonialismo, que não foi superado pela súmula 13 do STF. A gente ainda tem isso presente na sociedade. Então, manter isso para cargos políticos também cai, como eu falei, na definição de nepotismo. Então, não vejo que isso é acabar com essa definição. E como eu falei, o STF ele tem essa construção jurisprudencial, mas a gente tem agora uma lei do Congresso de 2021, que foi a que o ministro Flávio Dino citou. Então, essa questão de precisamos manter a coerência, o próprio STF muitas vezes não mantém a coerência, mesmo em casos que não houve uma lei alterando. Cito aqui de exemplo outros julgados que eu analisei no canal, um deles que me vem na cabeça agora é o da questão do foro privilegiado, que nos últimos anos teve bastante mudança de entendimento, ora para ser de um jeito, ora para ser de outro. Então vou deixar aqui em cima que eu já analisei esse caso também. Enfim. E prevaleceu por apertada maioria. 29 votos a 22 na Câmara dos Representantes e empate no Senado. Houve necessidade do então vice-presidente John Adams, que era o vice-presidente de George Washington, votar pela possibilidade do presidente da República escolher quem ele quisesse e demitir quem ele quisesse. Essa é a estrutura do presidencialismo. E isso foi ocorrendo até 1936. Só no gabinete de Roosevelt é que uma lei estabeleceu os principais ministérios, que lá se chama secretaria, mas mantendo essa liberdade do chefe do executivo. Por um único motivo. É ele, o chefe do executivo, que é, entre aspas, o ministro da Justiça, o ministro da Saúde, o ministro da Economia. Ele coloca um delegado seu. Se aquele delegado, diferentemente, eu repito, do parlamentarismo, discordar dele, é imediatamente mandado embora. Então, o executivo tem essa personificação de poder, gostemos ou não, tem essa personificação de poder no presidente da República. Mas eu tenho que ver, será que lá nos Estados Unidos que ele citou, apesar de ter esse reconhecimento, é para parente? É permitido a indicação de parentes lá? Porque ter a liberdade para indicar é diferente de ter a liberdade para indicar parente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. E, de novo, eu acho que tá tendo uma contradição. Porque ele fala, não fez um bom trabalho, vai mandar embora. Vai mandar embora mesmo o seu próprio filho? Vai fazer isso se você indicar um filho para ocupar o cargo de um ministro? Ele mesmo disse que você não vai ter a mesma exigência com um familiar. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse isso. O ministro Alexandre, ele é imediatamente mandado embora desde que não seja a esposa do chefe do executivo. Exatamente. Porque daí ele sofre o impeachment dele. Exatamente. Esse é o problema. No célebre caso Mears versus Estados Unidos, né, de 1926, veja, 1926, de 1787 da Constituição até 1926, sem nenhuma briga, num determinado momento, o presidente da República mandou embora um chefe de departamento que tinha status no gabinete, e o Congresso foi contra, dizendo que deveria passar pelo Congresso. E, novamente, a Suprema Corte, então presidida por Taft, e aqui só uma observação, ele entendia do assunto, o presidente Fachin, porque ele tinha sido presidente da República, é o único norte-americano que, ao mesmo tempo, de 1909 a 13, foi presidente da República e 10 anos depois foi indicado por um correligionário e foi presidente da Suprema Corte norte-americana. E esse, da Corte de Taft, reiterou, no presidencialismo, é livre a escolha, é livre a demissão. Não, o Brasil, desde 1891, da Constituição Republicana, seguiu essa ideia de presidencialismo. E o ministro Flávio Dino bem lembrou, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, não há o que na República toda foi muito comum, nomeação de parentes para ministros. Não há. Há no âmbito estadual, há no âmbito municipal, mas, a meu ver, salvo quebra da moralidade, salvo quebra da impessoalidade, a Constituição, nos termos do regime presidencial que nós vivemos, nos termos do artigo 84 da Constituição, que expressamente diz que compete privativamente ao presidente da República, nomear e exonerar os ministros de Estado. E aqui, ministro Flávio, com todas as vezes, uma discordância minha em relação ao que Vossa Excelência se referiu, de que o cargo de primeiro escalão, ele é idêntico aos demais cargos da administração, que a Constituição não faria diferenciação. A Constituição faz. Na verdade, a Constituição coloca, não só no artigo 84, inciso 1º, coloca no artigo 102, inciso 1º, a linha C, que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar os ministros de Estado, ou seja, colocando eles como os auxiliares do presidente, coloca no artigo 87, o Poder Executivo é o presidente da República e seus auxiliares, que são os ministros, e a única possibilidade de perda de cargo por impeachment no Senado Federal, de ministro de Estado também. Ou seja, há o reconhecimento que o gabinete, o primeiro escalão, é diferenciado
o restante dos outros cargos, até porque os outros cargos nem exigem a nomeação direta pelo presidente da República. Vossa Excelência, assim como o ministro André, assim como eu, aqui a bancada do Ministério da Justiça, Vossa Excelências, no Ministério quem nomeava é o ministro. Não é o presidente da República. Então, acho que aqui a exceção, nós devemos manter, como eu disse, só o primeiro escalão, só aqueles que têm um departamento, um órgão embaixo, ministério, secretaria e secretaria municipal e estadual, devemos excluir assessoria especial, devemos excluir conselheiro especial, devemos excluir secretaria extraordinária criada, de repente, só para dar status de secretaria, e devemos excluir aquele cruzamento ao que eu me referi. Cria uma secretaria extraordinária, pega um secretário, diríamos, permanente, coloca na secretaria extraordinária e aí coloca um parente nisso. Não, aí nós já deveríamos deixar muito claro que isso é um desvio de finalidade. Então, presidente, pedindo vênia, nesse único ponto ao ministro Flávio Dino, eu acompanho o eminente relator com as considerações aqui, com isso é a minha última conclusão, que o ministro André colocou, porque também no presidencialismo, em todo o sistema presidencial, uma coisa é formar o gabinete. Outra coisa, dentro dos freios e contrapesos, é o chefe do executivo indicar para tribunais, o chefe do executivo indicar para Ministério Público, o chefe do Executivo indicar para tribunais de contas. Isso não é o assessoramento dele direto. Então, aqui o nepotismo deve incidir, a regra do nepotismo contra o nepotismo deve incidir totalmente. Nós devemos também deixar bem claro isso, que indicação para o Tribunal de Contas, qualquer que seja a indicação, isso é muito importante. Porque sabemos que o Tribunal de Contas da União são 9 membros, 3 do Executivo, sendo um de livre escolha do Presidente da República, um que vem do Ministério Público, um vem dos auditores, 3 do Senado e 3 da Câmara. E nos Tribunais de Contas estaduais são 7, 4 Assembleia, 3 governador, um de livre escolha, um Ministério Público, um auditor. O ministro Flávio, que foi governador, sabe muito bem que os indicados pela Assembleia, geralmente são os indicados do governador, que tem maioria na Assembleia. Então nós deveríamos vedar esse nepotismo a todos os cargos de tribunais de contas, assim como pelo 5º Constitucional e, eventualmente, Procurador-Geral de Justiça. É meu voto, presidente. Muito obrigado. Bom, depois do voto do ministro Dias Toffoli, que a princípio falou que acompanhava o ministro Luiz Fux, mas disse que queria mais tempo para refletir sobre a tese que eles vão formar nesse caso, para deixar claro qual que é o entendimento do STF sobre essa questão do nepotismo a partir desse momento, se vai ter uma virada da jurisprudência ou não. O julgamento foi suspenso para voltar a ser julgado, se possível, na semana que vem, mas com o ministro Dias Toffoli, a princípio, acompanhando o ministro Luiz Fux, a gente já tem uma maioria no sentido do voto do ministro Luiz Fux. Então, eu acho que o que a gente pode tirar desse julgamento, fora tudo que eu já falei ao longo do vídeo e não vou ficar me repetindo, é que a gente tem que exigir, então, do Congresso que ele acrescente na lei de improbidade administrativa que a vedação do artigo 11, inciso 11 dessa lei, ela se estende para cargos políticos, sim, que essa é uma exigência da sociedade, muito no sentido do que o ministro Flávio Dino trouxe no voto dele, tá? Então, acredito que por hoje seja isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse julgamento, se você está de acordo com o ministro Luiz Fux e com os votos que acompanharam o ministro Luiz Fux, ou se você, assim como eu, está de acordo com o voto do ministro Flávio Dino, que, como eu falei, justificou tanto o mérito do seu voto, falando que ele entende que se caracteriza e deve ser considerado nepotismo proibido, essa indicação para cargos políticos de parentes, e também trouxe a justificativa para essa mudança do entendimento jurisprudencial, que nesse caso eu entendo que é válida, justamente pela lei posterior a essa construção jurisprudencial. Então não seria uma mudança de entendimento que traria uma incoerência, pelo contrário, seria uma mudança da jurisprudência para ela ficar coerente com o que diz a lei, para a gente ter um direito íntegro e coeso, tá? Então, é isso por hoje. Deixa aqui no vídeo os seus comentários com a sua opinião. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, porque é um assunto de extrema relevância, que tem relação com a cultura que a gente tem no Brasil de patrimonialismo, como eu falei no começo do vídeo, e também compartilhe o canal, chama outras pessoas para acompanharem aqui, porque é assim que a gente se mantém informado, e principalmente quem é operador do direito. Os vídeos sempre têm muito dessas análises do mérito das questões, que acho que é de interesse de todo mundo, e também tem muito dessas explicações teóricas que tem a ver com processo civil, com direito constitucional, que é justamente o funcionamento do sistema de precedentes judiciais, que é de extrema importância para qualquer operador do direito hoje em dia. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela sua atenção nesse vídeo que vai ficar um pouco longo, mas acho que com um tema bem interessante, e até a próxima.